Amém, meus amados irmãos? Os irmãos sabem que eu sempre tenho procurado dar uma sequência no domingo à noite, não bem uma sequência, mas estender um pouco mais o estudo que a gente faz pela manhã, mas olhando para a palavra de Deus e procurando perceber algumas coisas mais acerca da palavra de Deus para a nossa vida, a partir daquilo que nós temos estudado na escola bíblica dominical. Hoje nós estudamos sobre os falsos profetas e os falsos mestres, que na verdade são espíritos que precedem o anticristo e que estão por aí mundo afora e que pregam suas heresias, pegam suas mensagens, que geralmente são mensagens que não se conformam à pessoa de Cristo como ela é revelada na Escritura para nós. Amém? São pessoas que Cristo não lhes satisfaz na sua plenitude. Tem até algumas coisas em Cristo que elas gostam, não significa que elas sejam absolutamente contrárias a Cristo. Significa acima de tudo que Cristo não é suficiente para elas a partir daquilo que é revelado na Escritura. Certo? Então, eu quero convidá-los a abrir um texto nessa noite, do Evangelho de João, capítulo de número 13. Nós vamos ler do verso 21 ao verso número 30. Evangelho de João, capítulo de número 13, a partir do verso 21 até o verso número 30. Muito obrigado. Todos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus, que é todo poderoso. Ditas estas palavras, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A gente sabe que Jesus aqui está falando de João, o próprio João. Aliás, o João está falando de si mesmo, certo? Ele diz assim: a esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretende fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhes dissera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, uma vez mais nós estamos aqui congregados na sua presença, diante da sua palavra, e absolutamente dependentes do Senhor para recebê-la, para conhecê-la, para compreendê-la. Nós precisamos tanto que o Senhor nos dê a sua palavra, quanto o Senhor aplique aos nossos corações a tua palavra. E para isso nós te pedimos nessa hora, em nome do Senhor Jesus, a ação do teu Espírito Santo nesse momento, nos dando a sua palavra e trazendo ao nosso coração a aplicação dela e em nós a disposição de colocá-la em prática na vida e viver a partir dela. Se propício à nossa vida, nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, se nós olharmos o contexto desse texto, qual que é o contexto do texto que nós lemos? A grande lição bíblica que nós aprendemos com Jesus, da humildade. A grande lição bíblica de humildade, a lição máxima do ministério de Jesus, é a lição que a gente costuma chamar de a toalha e a bacia, não é? O Senhor Jesus cinge-se de uma toalha, não é? E ele toma uma bacia
ele passa a lavar os pés dos discípulos. E a gente sabe o que acontece em relação a Simão Pedro. Pedro diz assim: não, senhor, o senhor de jeito nenhum, o senhor vai lavar os meus pés. Jesus: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Porque a humildade está tanto em lavar os pés, quanto admitir que os seus pés sejam lavados. E no caso dele especial, o pé do Senhor Jesus, o pé do próprio Pedro, lavados no caso pelo Senhor Jesus. E aí quando Jesus diz isso para ele, ele diz assim: olha, Senhor, não só os pés, mas as mãos, a cabeça. Ele diz: não, quem já se lavou está limpo, não tem que lavar senão os pés. E a gente sabe por que aconteceu lavar os pés, por causa das distâncias, sandálias que eram usadas, a poeira, tudo isso. Não preciso entrar nesses detalhes nessa noite, os irmãos já conhecem o texto. Mas acima de tudo, o Senhor Jesus diz depois: olha, vocês compreenderam o que eu fiz com vocês? Judas está presente, Judas está ouvindo tudo. Vocês estão entendendo? Imagina agora o colegiado dos discípulos, futuros apóstolos. Está todo mundo prestando atenção no que Jesus está fazendo. Jesus está dando a grande lição de humildade do Evangelho. Jesus está mostrando a consistência do Evangelho. Jesus está mostrando o significado num exemplo vívido, muito vívido, do que significa o Evangelho. Evangelho, a grande lição do Evangelho é a lição da toalha e da bacia. É a grande lição de humildade que o próprio Senhor dá. Então ele diz: olha, vocês perceberam o que eu vos fiz? Ele faz uma pergunta para todo mundo. O que se espera é que todo mundo tenha percebido. E tenho para mim, que a pessoa que melhor compreendeu isso foi Judas. Preste atenção no que eu estou dizendo para vocês. A pessoa que compreendeu isso de uma forma muito clara e nítida foi Judas. E vamos ver por quê daqui a pouco. Mas o que acontece? Jesus disse: olha, vocês me chamam de mestre e o Senhor fazem mesmo, que eu sou. Mas eu sendo o mestre, sendo o Senhor, eu lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. É a lição dessa canção que nós acabamos de entoar aqui agora há pouco, que ele cresça. Se eu quero que ele cresça, eu quero que essa lição dele seja aplicada na minha vida e eu viva a partir dela. Eu diminua, que ele apareça e me constranja com a sua glória. Não é isso que nós cantamos? E a gente termina dizendo o quê? Servo de todos os irmãos. Jesus aqui se torna o servo dos seus discípulos, literalmente, porque lava os pés deles. Ele é o Senhor, mas se faz o quê? Servo. O Senhor pega uma toalha, a bacia, e lava os pés aos discípulos. Entenderam? Essa é a lição que o Senhor Jesus dá. Logo depois que ele dá a lição, ele também indica o traidor. Por que Jesus indica o traidor? Porque sempre tem, no meio do povo que está congregado a Jesus, mesmo aqueles mais próximos, já imaginaram? Aqueles mais próximos mesmo. Esse homem partilhou de 3 anos do ministério de Jesus aqui, no último momento, o último ato da vida terrena de Jesus, do ministério de Jesus, o último ensinamento vívido e claro para os seus discípulos. É o epílogo da história, é o fim da história do ministério do Senhor Jesus, de todo o seu ensino, de forma muito particular e especial para esses discípulos. Aí Jesus disse: olha, em verdade eu digo para vocês, um dentre vós me trairá. Não sei se vocês se lembram daquilo que nós estudamos na primeira epístola de João, que nós temos estudado aqui na escola bíblica dominical. João diz assim, a respeito dos falsos mestres: eles saíram do meio de nós. Judas não é um ímpio qualquer, não é um judeu qualquer na nação de Israel, que está perambulando pela rua, que está vagando por lá, que na verdade não tem uma vida religiosa muito piedosa, que não se importa muito com sacrifício, não se importa muito com o templo, não tem uma vida... Não, esse Judas aqui está junto de Jesus. Mais ou menos como algumas pessoas se aproximam da igreja e estão dentro da igreja, ou dentro de algo que é chamado de igreja. Mas essas pessoas, o que acontece com elas é a mesma coisa que acontece com Judas. Na verdade, elas estão dentro de uma igreja, mas o seu coração não é fiel ao Senhor. O seu coração não caminha na lição do Senhor. E isso é mais importante, porque é logo depois da grande lição que ele indica que existe no meio daqueles discípulos um traidor.
O que significa isso? Significa que para esse discípulo Judas, a pessoa de Jesus não é suficiente, o ensino de Jesus não é suficiente, a proposta de reino de Jesus não é suficiente. Aqui, Jesus já tinha ensinado no Sermão do Monte, e Judas estava presente, porque lá, no capítulo 5 de Mateus, que ele chama os seus discípulos e passa a ensiná-los, não é verdade? Judas está presente, ele ouve todo o Sermão do Monte, e nós já estudamos aqui algumas vezes esse Sermão do Monte na igreja. Que bênção que é aprender o Sermão do Monte, o significado de cada coisa ali, daquelas bem-aventuranças. Judas ouviu e aprendeu tudo aquilo. Olha, Jesus, se você lê o Evangelho de Mateus, Jesus apresenta ali, ele apresenta no Evangelho de Lucas, uma parte do Evangelho de Marcos, todo o programa do reino, com várias parábolas, com várias ilustrações. Judas ouviu todas aquelas palavras. Judas aprendeu acerca de todas aquelas coisas. Ele estava no meio, por 3 anos ele estava no meio. Mas o coração dele jamais se voltou para o programa de Jesus. O coração dele jamais se voltou para a proposta ministerial do Senhor Jesus. O propósito do coração dele, ou melhor, o seu coração jamais se voltou para o propósito que Jesus vem estabelecendo durante o seu ministério. E parece que o ápice disso, o momento final, é que não dá mais para caminhar com Jesus, é quando ele vê aquele que de repente ele esperasse que fosse um grande líder político, aquele que fosse alguém que libertasse Israel daquele domínio romano e fizesse Israel de repente voltar a existir como uma nação poderosa, privilegiada, como aconteceu no passado, no tempo de Davi, no tempo de Salomão, no tempo dos grandes reis de Israel. Talvez voltasse para aquele momento maravilhoso, aquele momento histórico, aquele momento de independência. Aí quando ele olha para Jesus, com uma toalha no pescoço e uma bacia ali para lavar os pés dos discípulos, daquele momento em diante, embora o pacto da traição já tinha sido mais ou menos orquestrado, já tinha sido mais ou menos organizado, o preço já tinha praticamente sido pago, dali ele não caminha mais com Jesus. Deixa eu dizer, por que eu estou usando a vida de Judas nessa noite? Os falsos profetas que têm saído do mundo afora são do mesmo jeito. Eles não conseguem se manter fiéis à doutrina. O que eu quero dizer por doutrina? Aquilo que a gente tem estudado lá na epístola. A revelação bíblica que nós temos da pessoa do Senhor Jesus não satisfaz a vida dessas pessoas. O tipo de vida que Jesus propõe para que a gente viva enquanto povo dele sobre a face dessa terra, não satisfaz esses falsos profetas. A proposta de reino de Jesus, que vai de encontro a uma vida, ainda que ela seja vivida de forma simples, ainda que ela seja vivida de forma assim, sem muitos privilégios humanos, por assim dizer, mas com uma expectativa da eternidade, não satisfaz. Hoje, o que nós temos assistido, e nós mencionamos isso pela manhã, é um crescimento cada vez maior da difusão da mensagem, por exemplo, da teologia da prosperidade, a teologia da libertação, a teologia que coloca o homem no centro hoje, em especial a teologia coach, que tem crescido a cada dia mais, e que vem exatamente para tentar mexer com o ego do homem, mexer com o homem, promovê-lo e dizer que ele é grande, que ele pode, tentar curar as suas emoções, trabalhando com a sua possibilidade de crescimento, de nivelamento com o próprio Senhor Jesus. Vocês estão entendendo? É isso que eles promovem, é isso que eles pregam, é isso que eles anunciam. Dizem que olhem para você e não vê diferença nenhuma da pessoa do Senhor Jesus. Diz que você, no caso, é o centro do coração do Senhor Jesus. Essas frases estão aí, estão reverberando aí. Esses homens têm vendido muitos livros, têm ganhado muito dinheiro, porque tem muita gente sustentando eles. Alguns moram fora do Brasil, eles vêm aqui para rapar o dinheiro aqui, mas moram nos Estados Unidos. Sabem disso, né? Veja bem, meus amados irmãos, essas pessoas, esses são falsos profetas que têm saído do mundo afora. Sabe por quê? Porque a mensagem da cruz, como Paulo disse,
É loucura. É loucura. Quem quer abraçar uma cruz? Quem quer andar mediante essa mensagem que diz para nós que a grande lição da nossa vida a ser aprendida e colocada em prática no nosso viver é a lição da bacia e da toalha? É a lição de nós nos tornarmos servos uns dos outros. Não, eu mexo com o seu ego e tento fazer você imaginar que você é grande, que você pode, você tem condição, que Deus está aqui para te servir com uma bandeja grande na mão, e tudo aquilo que você quer, você só tem que fazer algumas barganhas com Ele, que Ele vai colocar tudo na sua mão, Ele vai colocar tudo à sua disposição. Biblicamente isso não é verdade. Tanto é que eles não, como eu disse pela manhã, eles não podem usar o Novo Testamento. Eles geralmente vão lá no Testamento, no Velho Testamento, Antigo Testamento, fuçam aqueles textos de Israel lá e tentam trazer promessas vazias para as pessoas hoje. E aí eles vão rapando o bolso dessas pessoas. Mas elas também têm culpa, porque têm a palavra de Deus na mão, mas não aprendem com a palavra de Deus, não buscam o conhecimento da palavra de Deus. Mas veja bem, o que eu quero que os irmãos percebam aqui, é que esses falsos mestres têm saído pelo mundo afora aí, o que está no coração deles é uma insatisfação com a revelação, com a palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus revela para nós a respeito de Cristo não é suficiente para eles. Eles não querem exemplo de toalha e bacia, eles não querem exemplo de humildade, querem exemplo de prosperidade, de grandeza, de realização. É mais ou menos o que acontece com o coração de Judas. Mas tem uma coisa por trás disso, tem uma ação do diabo. Sabe o que acontece? Hoje nós estamos vivendo movimentos dentro da igreja, especialmente essa pandemia, algumas pessoas se acomodaram bem, né? Ficou bacana para elas, fica mais ou menos assim, né? Uma história que eu ouvi uma vez, dá a impressão que a gente está fingindo que está pregando aqui, está ensinando, e elas estão lá fingindo que estão assistindo, estão participando. É o que acontece através desse veículo aqui, a transmissão. A gente promove aqui para que os irmãos da igreja tenham a oportunidade de pelo menos ouvir a palavra de Deus, não é? Mas culto é quando a gente está desse jeito aqui, ó. A gente está presente, isso aqui é culto. Não existe culto online, já disse para vocês, não existe culto online. Culto é a congregação, é a reunião do povo de Deus. Não existe ceia online, por exemplo. Ceia nós precisamos estar presente, o corpo precisa estar reunido, porque Jesus olha, fazer isso em memória de mim. E quando ele diz fazer isso, o problema todo que acontece ali em Corinto, porque estavam juntos, mas não estavam juntos da maneira correta. Mas é preciso estar juntos. Não existe igreja online e não existe culto online. Preste atenção nisso. A gente promove isso por causa do contexto que nós estamos vivendo, e as pessoas têm um acesso, a possibilidade de ouvir a palavra de Deus, de estar ouvindo a palavra de Deus, estar se alimentando. Mas culto é quando nós nos reunimos, é lógico, estou falando culto público, estou pensando nesse aspecto, porque culto é uma coisa que a gente acorda e dorme. Culto é algo que começa na nossa vida o dia que a gente conhece Jesus Cristo e nunca mais termina. Deixa eu falar, a nossa vida é um culto constante, seja adorando a Deus, seja infelizmente fugindo dessa adoração ou idolatrando alguma coisa, mas a vida do homem é uma vida de culto, e ele começa o dia que ele conhece a Jesus Cristo. Agora tem umas pessoas que esse culto nunca se inicia na vida delas, como aconteceu com Judas. Eles estão presentes no momento de culto, eles estão presentes no contexto de culto, mas Cristo não lhes satisfaz, e uma hora isso fica evidente, porque uma hora eles pegam um boné e vão embora. Mas eles não vão embora para sair da igreja, para não fazer mais parte da igreja. Eles vão tentar achar um lugar, como os falsos mestres fizeram no tempo de João. Eles vão tentar achar um lugar onde eles vão abraçar uma mensagem, e eles vão tentar divulgar essa mensagem e desvirtuar as pessoas da verdade da palavra de Deus, que historicamente tem sido pregada na igreja. Agora a mensagem do Evangelho é uma só. Está aqui a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, como eu tenho ensinado para os irmãos aqui, ela não é uma mensagem filosófica, ela é uma pessoa, Cristo Jesus. Então, nós não aprendemos no Evangelho a respeito de uma ideia, de uma filosofia, nós aprendemos no Evangelho a respeito de uma pessoa, porque essa pessoa é o Evangelho, Jesus Cristo é o Evangelho. Estão entendendo? Então, quando eu aprendo de Jesus Cristo, quando eu aprendo quem é Cristo, aí eu sou colocado
Aí eu creio que sou colocado diante de uma circunstância que eu tenho que resolver uma coisa na minha vida. E aí vai ficar evidente se nós somos salvos ou não. Se aquilo que eu conheço de Cristo é suficiente para mim, dá para mim ou não. Mais ou menos como acontece nesse Evangelho de João, no capítulo número 6. No capítulo número 6, o que acontece? Vocês se lembram do que acontece no capítulo 6 do Evangelho de João? Jesus multiplica os pães, o povo come pão à vontade. Aí Jesus resolve atravessar o lago ou o mar para o outro lado, e aí o povo procura ele a noite inteira. Aí no outro dia eles atravessam, encontram Jesus, dizem, olha, Jesus, onde o Senhor esteve? Nós procuramos o Senhor a noite toda. Eu costumo dizer, né, sempre faço essa deixa aqui, quando o homem sai à procura de Deus, ele geralmente não tem coisa boa no coração, não. A história bíblica é o homem procurando, é Deus procurando o homem. Geralmente o homem, para buscar a Deus, precisa de uma obra do Espírito Santo no coração dele. Sem essa obra, é igualzinho em João capítulo 6. Eles dizem, nós procuramos o Senhor. E Jesus não atenta para o fato de ele dizer, nós procuramos o Senhor a noite toda. Ele não se encanta com isso. Ele diz o seguinte, vocês estão me procurando, não porque vocês viram sinais. E os sinais no Evangelho de João, eles são didáticos. Tem 7 sinais no Evangelho de João. E esses 7 sinais revelados no Evangelho de João, não é para mostrar que Jesus tem poder para curar, mas é para mostrar que Jesus tem poder para salvar. Capítulo de número 20, verso número 30 e 31, João vai dizer assim, Jesus fez muitos outros sinais que não estão relatados nesse livro. Mas os que aqui estão, é para que vocês creiam que Ele é o Filho de Deus e crendo no seu nome, tenham a vida eterna. É isso que ele diz lá. Então, os sinais relatados no Evangelho de João, é para mostrar que Jesus tem o poder para salvar, para redimir o homem dos seus pecados. Estão entendendo? Ele mesmo, João, diz isso. Então, quando Jesus diz lá, vocês me procuram não por sinais, ou seja, o que os sinais comunicavam para eles? A redenção, a salvação. Vocês estão me procurando porque vocês comeram pão e se fartaram. Aí Jesus começa a anunciar que Ele é o pão da vida. E que o pão da vida quem dá é o Pai. Sabe o que acontece? Todos vão embora. Muitos daqueles que teoricamente, nominalmente, eram discípulos de Jesus, já não caminham mais com Ele. Já não andam mais com Ele. Já não estão mais com Ele. Por quê? Porque quando eles ouvem a mensagem do reino, Cristo não lhes satisfaz, eles vão embora. E Jesus fica com os discípulos, a gente sabe como termina a história, diz, olha, vocês também não querem ir? E o que é que Pedro diz? Só tu tens as palavras de vida eterna, para onde nós iremos? Mas Jesus fala, mas um de vocês é demônio. Jesus emenda, lá no capítulo 6 já diz, mas um de vocês não está comigo não. Ele está aqui, mas não está comigo. Ele está aqui, mas é meu traidor. Todo falso profeta é um traidor, porque ele anda no meio, ele ouve o programa do reino, ele ouve o sermão do monte, ele sabe qual é a verdade, ele sabe o que está sendo anunciado, sabe o que está sendo proclamado, mas aquilo não lhe satisfaz. Na verdade, ele acaba conduzindo a sua vida de uma forma distinta daquela que a Bíblia identifica para nós, o Evangelho de Cristo Jesus. O falso profeta e aqueles que lhe seguem, e isso já vai sendo visto na vida da igreja, são aqueles que, por exemplo, hoje tem acontecido. Alguns não são falsos profetas, mas são falsos crentes dentro da igreja. É aqueles que essa vida de comunidade já não mais lhes satisfaz. Eles não querem mais estar no lugar desse. Estava conversando com os pastores amigos meus aí, nessa nossa dinâmica dentro desse tempo de pandemia, alguns membros da igreja estão chegando para o pastor dizendo assim, olha, a gente podia acabar com esse culto presencial, a gente só podia fazer agora só online, para a gente não precisar mais vir à igreja. Olha, o espírito do erro vai vindo à tona, vocês estão entendendo? Eu dou graças a Deus, porque nessa igreja aqui tem um punhado de gente que estava doido para estar aqui, e tem gente que não podia estar aqui e veio assim mesmo. Graças a Deus, porque gosta da vida de comunidade, que gosta da vida da igreja. Mas tem pessoas que só pegam o gancho. E, na verdade, elas estão enganando elas mesmas. Elas acham que elas estão tranquilas. E essas são pessoas que eu digo que Jesus não lhes satisfaz, por quê? Porque elas têm uma relação de troca na mente, de que elas precisam estar num lugar de culto, que elas precisam estar num lugar de adoração, porque se ela não tiver, corre o risco de alguma coisa não caminhar bem na sua vida, de alguma coisa não dar certo, irmãos. A gente sabe muito bem que caminhar com Jesus é uma caminhada de altíssimo risco.
Tem perigos o tempo todo. O apóstolo Paulo chega a dizer que por amor do Senhor fomos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Então caminhar com Jesus é uma vida de risco constante. Não tem esse negócio de caminhar com Jesus, vai me livrar, vai fechar meu corpo, vai impedir que alguma coisa ruim me aconteça. Pelo contrário, isso pode, caminhar com Jesus verdadeiramente, pode atrair uma série de coisas dessas para a vida da gente. É diferente. Agora tem gente que estabelece uma caminhada com Jesus totalmente distinta, totalmente diferente. Sabe por quê? Porque o evangelho no qual creio não é o evangelho de Jesus. É um pseudo-evangelho, é um outro tipo de evangelho, é uma coisa de outra natureza, é uma coisa forjada na mente, no coração, mas o fato é, Cristo não lhe satisfaz como não satisfez Judas. A pessoa do Senhor Jesus, assistida, ouvida, compartilhada, o que eu acho interessante, Judas viu Jesus multiplicar pães. Os eventos que eu estou citando para os irmãos aqui, ele estava presente em todos. Ele viu Jesus multiplicar pães, ele viu Jesus levantar os coxos, abrir os olhos aos cegos, fazer os mudos falarem, os surdos ouvirem, os mortos ressuscitarem. Ele estava presente. Ele viu todas essas coisas. Como que pode ver todas essas coisas e mesmo assim Cristo não ser suficiente para ele? Você sabe quando é que Cristo nos satisfaz? E quando nós enxergamos, como Pedro disse no final do capítulo 6 de João, para onde nós iremos? Qual é o caminho que eu tenho na vida? Em que eu posso me apegar nessa vida que pode me sustentar, que pode me dar garantia, que pode me fortalecer, que pode de fato e de verdade me dar uma expectativa que vá além dessa vida, que me pode lançar os olhos para uma eternidade e ter esperança, pode me fazer olhar para a morte, mas não enxergar na morte o fim da minha vida, mas apenas uma passagem para uma nova e gloriosa vida. Quem é que pode colocar isso no nosso coração? Essas falas vazias que dizem, fulano morreu e foi para o céu, que todo mundo fala, que qualquer pessoa que morre, por pior que ela tenha sido, por pior que ela tenha vivido, por maior mau exemplo que ela tenha sido, ela morre e vira uma santa e vai para o céu. Que esperança é essa? Só em Cristo Jesus, só na pessoa bendita do Senhor Jesus, nós temos a esperança da vida eterna. Mas não só isso. Você vê que Cristo não satisfaz, porque naquele ministério de Jesus, era recebido ali muitas ofertas. Tinha algumas mulheres que tinham condição financeira, que sustentavam o ministério de Jesus. Só que Jesus tinha um tesoureiro. Eu me lembro aqui do Carlinhos Queiroz, pregando lá na Batista Central, ele disse assim, olha, se a sua igreja é uma instituição social, você tem que procurar um bom tesoureiro para ela. Tem que ser um cara formado de preferência, um economista ou alguma coisa assim. Mas se a sua igreja é o organismo de Jesus, você pode colocar até o traidor para ser o tesoureiro do ministério. Pode colocar até o Judas para cuidar do dinheiro. Eu nunca esqueço dele falar isso. No caso de Jesus, eu fico pensando, hoje a gente pensa que temos que ter as melhores pessoas. Então Jesus não era muito bom para lidar com as finanças, não. Porque ele coloca o traidor para cuidar dos recursos, para cuidar do dinheiro. Já imaginou um negócio desse? E o que ele fazia como traidor que era? Ele não traz Jesus aqui agora, ele traz Jesus durante todo o seu ministério. Ele só está do lado de Jesus para tirar proveito. Então o dinheiro que se colocava na bolsa, ele ia lá e metia a mão. E quando ele via, como por exemplo aquela mulher do exemplo do vaso de alabastro, do perfume, né, do nardo puro, que vai lá e quebra e despeja aos pés de Jesus, ele é o primeiro a se levantar. Meu Deus do céu, esse negócio vale uma nota. Isso aí podia vender e dar para os pobres. Não, podia colocar na bolsa para dar para os pobres, mas aí não chegaria nos pobres, né? Chegaria no caixa 2 dele. Estão entendendo? É esse homem que ele está no meio, mas ele é um traidor. Ele está no meio, mas Jesus jamais lhe satisfaz, ele não é fiel, ele é um traidor. O coração dele jamais se volta para o Senhor Jesus, para o programa do reino, para
a condução da vida a partir de Jesus Cristo, para o exemplo, para o referencial que é passado para a vida dele a partir de Jesus. Mas ele é alguém que vive perto de Jesus, mas do seu modo, da sua maneira, sem jamais abrir mão de si mesmo, das suas expectativas, até o momento em que ele se aparta dele, se torna o condutor, ele vem chefiando uma equipe que vai lançar mão sobre Jesus e levar Jesus para ser condenado. Já imaginaram isso? E esses são os falsos profetas, esse é o espírito do erro que opera também nesses dias. São traidores. Muitos estão no meio da igreja do Senhor e eles tiram proveito. Alguns tiram proveito como Judas, financeiro. Outros tiram proveito sexual. Quantas pessoas estão dentro da igreja e dentro da igreja se aninham alguns líderes e dentro dessas igrejas, como tem acontecido, os escândalos que têm estourado aí hoje, de alguns que conduzem e se apaixonam e tomam adolescentes, jovens. O que tem acontecido hoje que nós temos visto? Você acha que esses são amigos de Jesus? Eu sei que todos nós somos pecadores tentados a isso, mas quando damos vazão a essas coisas, o que nós nos assemelhamos é um Judas, a traidores, a pessoas que não andam no reto caminho do Senhor. Eles estão nesse lugar chamado igreja, mas eles não caminham segundo o Evangelho de Jesus. Eles estão ali para se dar bem, porque nesses lugares eles ganham o coração das pessoas, eles conquistam o coração das pessoas. Eles arrancam os recursos das pessoas, e essas igrejas geralmente têm um dono. Ela não é uma igreja que faz parte de uma denominação histórica, é uma igreja fundada e só tem aquela igreja. O máximo que ela faz é estabelecer uma congregação ou outra, mas que todos estão ligados àquela igreja, porque todos os recursos são daquela igreja, e uma só pessoa administra. E aí, a partir daí, o povo passa a ser apenas massa de manobra. Esse é um dos motivos que eu dou graças a Deus de ser um pastor batista nacional, de estar aqui hoje dentro de uma igreja batista, porque essa igreja aqui não corre o risco disso acontecer. Por que não corre o risco? Primeiro, ela não é minha, ela é uma denominação histórica. Se eu, por acaso, amanhã me tornar exemplo de tudo isso que eu estou pregando aqui, os irmãos aqui vão me colocar para correr, certo? E vocês vão recorrer à Convenção Batista Nacional e outro pastor virá para cá e vocês continuarão existindo aqui como igreja, porque essa igreja não tem um dono. Vocês estão entendendo? Mas os Judas, ou os falsos profetas que saem por aí, eles fundam o seu próprio movimento, eles são donos dos seus movimentos. Esses movimentos pertencem a eles, eles são intocáveis, ninguém mexe com eles. Ninguém tem condições de fazer qualquer coisa com eles, porque eles são autônomos, eles não dependem de ninguém, não caminham com ninguém, eles só têm pessoas ao seu lado para auxiliá-los, mas eles não têm ninguém acima deles para aconselhá-los. E quando eles cometem esses desatinos que a gente tem visto acontecer aí, eles continuam lá, porque é a igreja deles. Será que vocês estão conseguindo enxergar a diferença que existe numa igreja saudável e numa igreja conduzida por um falso profeta? Eu sei que algumas pessoas têm temor de falar assim. Eu sinceramente não tenho. Não tenho por causa da Escritura, não é porque eu sou o corajoso. É porque eu olho para a Escritura e aquilo que nós estamos estudando aqui, na primeira epístola de João, João identifica-os de forma muito nítida e clara como o quê? Como falsos profetas. Então, o que acontece? Jesus diz: olha, em verdade vos digo que dentre vós um me trairá. Lá, João diz o quê? No Evangelho: muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Se no meio dos discípulos de Jesus tem um que é traidor, tem vários traidores saindo por aí. E lá João diz o seguinte: eles saíram do nosso meio. Significa que por um tempo eles tiveram uma experiência dentro de uma igreja cristã saudável. Mas como a mensagem que ali é pregada, a disciplina que ali é aplicada, a vida cristã que ali é proposta, a vida de reino de Deus que é ensinada, não lhes satisfaz, eles logo vão arrumar um problema naquele lugar, sair e fundar o seu próprio movimento.
Ou então eles já vão para o movimento existente. Se eles não querem ser líderes, querem no movimento existente, onde eles não se sintam obrigados. Mas se não, é o que tem acontecido. Eles saem, fundam uma nova denominação, fundam uma nova igreja e começam a ensinar segundo as intenções do seu coração, as imaginações da sua mente. Mas todo problema passa pela mesma questão do Judas. É a insatisfação com a pessoa de Jesus Cristo, como ela é revelada na Escritura. É a insatisfação com o ministério de Jesus e como ele deve moldar a nossa vida. É a insatisfação em pertencer à igreja de Jesus, mas ser a igreja de Jesus do jeito que a Bíblia diz que ela tem que ser. Como que a Bíblia diz que a igreja de Jesus deve existir? Já ensinei isso para os irmãos aqui, Efésios, capítulo de número 4, 5 e 6 no seu comecinho, os dois pilares da igreja. A igreja deve existir em unidade e a igreja deve existir em santidade. Mas isso não é o que satisfaz. Estão entendendo? Hoje, trocamos a santidade pelo entretenimento. A vida casta, a vida devotada a Deus, a vida voltada para a glória de Deus, por uma vida de diversão, uma vida de entretenimento, uma vida de uma alegria, de um cantar alegre, de um celebrar. Em alguns lugares tem sido colocados à disposição uma série de coisas para que esse entretenimento seja cada vez mais desfrutado. Meus amados irmãos, prestem atenção. Nós viemos para esse lugar aqui nessa noite para que Cristo seja o centro da nossa vida. Nós viemos para esse lugar nessa noite para que Cristo seja o centro das músicas que nós cantamos, para que Cristo seja o centro da mensagem que é pregada a partir dessa palavra, para que Cristo seja o centro em todas as coisas da nossa vida. Nós viemos a esse lugar para que nesse lugar Cristo Jesus seja exaltado, seja o centro da nossa vida, seja o centro do nosso culto, seja o centro da nossa adoração. Mas para os falsos mestres e aqueles que os acompanham, Cristo não satisfaz. Não interessa Cristo ser o centro da vida. Eles acham que em alguma medida as coisas estão nas suas mãos. Semana passada nós ouvimos João 15, o que Jesus disse? Sem mim vocês não podem fazer nada, ou seja, vocês são totalmente dependentes de mim. Sem mim vocês não podem fazer nada, mas eu chamei vocês para frutificar. Mas não se esqueçam, sem mim, sem a videira, o ramo não pode produzir. Nós dependemos do Senhor Jesus, Ele é o centro, Ele é a videira, e Ele precisa ser o centro da nossa vida. Estão entendendo? Ele não deu autonomia para o seu povo, muito pelo contrário, nos chama a viver uma vida totalmente dependentes dEle. Nós olhamos para a Escritura, mesmo os apóstolos de Jesus foram tentados em dados momentos a assumir o controle, a tomar conta das suas próprias vidas, até mesmo dos seus ministérios. Eu gosto de citar a vida do apóstolo Paulo, na segunda viagem missionária. Primeiro ele queria ir para a Ásia, mas o Senhor não queria que ele fosse para a Ásia. Ele, defrontando Mísia, ele queria ir para Bitínia, o Senhor não queria que ele fosse para Bitínia. Para onde o Senhor queria que ele fosse? Para Macedônia. Sabe o que significa? O apóstolo Paulo, grande homem de Deus, ele não é suficiente para determinar para onde ele vai e o que ele tem que fazer. Ele precisa depender de Deus para saber o lugar onde ele deve estar, para que Deus, através da vida dele, seja glorificado. Não é ele que resolve, eu vou pregar ali, eu vou fazer meu ministério ali, eu vou fazer aqui agora. Não, Senhor. Você foi chamado para ser um servo de Jesus Cristo, aonde Ele quer que você o sirva. Eu também gosto de dizer, com relação a isso, quando ele vai para Atenas, ele está lá no Areópago, ele prega, ele sai do Areópago, o que acontece? Depois da questão do Deus desconhecido lá, e quando ele fala de ressurreição, pessoal, nós vamos ouvir você nisso uma outra hora. Ele sai, poucas pessoas se convertem, ele vai embora da cidade, ele vai para Corinto. Quando ele chega em Corinto, ele prega lá aos coríntios,
E ele vai fazer a mesma coisa, ele vai embora. Mas só que quando ele vai embora, o Senhor Jesus vem e fala para ele: Paulo, espera aí, não vai embora não. Eu tenho muito povo nessa cidade aqui. Eu acho interessante isso, né? Olha a soberania, olha, quer que você entender o controle de Deus absoluto da nossa vida e da história, da salvação, da redenção. Está tudo na mão do Senhor Jesus. E aí, ser crente é se submeter a isso, é entender isso sobre a nossa vida, esse controle, essa direção, essa condução de Deus. Olha, o apóstolo Paulo é o grande bandeirante do Evangelho, é o grande pregador do Evangelho, é o grande missionário do Novo Testamento. Mas ele vai embora. O Senhor Jesus vem e fala: não vai não. Eu tenho muito povo nessa cidade aqui. Fica aqui, Paulo. E ninguém vai ousar fazer-te mal. E Paulo só fica na cidade porque o Senhor Jesus prende ele ali. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso comunica para mim? Quem sou eu para dizer o que eu vou fazer e determinar a minha vida? Quem sou eu? Para não entender que a minha vida precisa ser vivida debaixo da condução e da direção de Deus. Que eu sou um escravo de Jesus Cristo. Que eu sou um servo de Jesus Cristo. No caso de Paulo, ele era um ministro de Jesus Cristo. Eu não sei se vocês sabem, quando lê em 1 Coríntios, quando Paulo está falando do ministério, ele está falando que Deus colocou eles como ministros. Importa que os homens nos reconheçam como ministros de Cristo. Eu não sei se vocês sabem qual é o significado da palavra ministros no original grego. Sabe quem eram os ministros? Hoje os ministros são aqueles que ajudam um presidente nas suas funções governamentais em cada uma das posições, né, estratégicas ali do governo. Mas ministro, no grego, eram aqueles escravos que eram colocados embaixo do navio para remar. Não sei se vocês sabem disso. Importa que os homens os reconheçam como aqueles escravos que estão colocados lá embaixo do navio, e esses escravos estavam condenados à morte. E aí, eles ficavam lá no fundo do navio, e ali eles remavam. E eles remavam geralmente até a morte. E quando eles não remavam, chibata no lombo deles. Aí Paulo está dizendo assim: importa que os homens os reconheçam como esses tais. Não é ministro numa posição destacada, elevada, ungido do Senhor, que ninguém deve tocar. Não, Paulo está dizendo: importa que os homens nos reconheçam como ministro de Cristo. Isso não satisfaz Judas, não. Ministro? Você está louco? Eu viver uma vida miserável dessa, de remador, de escravo condenado à morte, e de quando eu perco a força, dou conta de remar, é chicote no meu lombo. Mas é assim que Paulo diz que importa que os homens reconhecessem ele também como ministro de Cristo. É esse o entendimento. Tem umas coisas na Bíblia que a gente precisa estudar para entender, mas é isso que Paulo diz. Isso não satisfaz Judas, isso não alegra o coração de Judas. Sofrimento, que sofrimento? Ministério tem que ser lugar de alegria, de exaltação. Pode ser, quando a gente entende que a grande alegria é o próprio Senhor Jesus Cristo, do seu povo, a comunhão do seu povo, aquilo que Ele diz para nós, que deve ser a nossa vida, deve caracterizar a nossa vida e a maneira como nós devemos viver. Meus amados irmãos, lá no que nós estudamos hoje de manhã, João diz assim: eles são do mundo, e por isso o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem é de Deus nos ouve. Quem não é, não ouve. Vocês estão entendendo? Nós precisamos questionar. O que nós estamos ouvindo? Ou o que nós queremos ouvir? Sabe que nós queremos ouvir uma mensagem que nos identifique dessa forma, como pessoas que dependem de Jesus, que conhecem a Jesus e querem depender dele, viver para ele, serem servos, querem se humilhar,
querem tomar para si uma toalha, uma bacia, querem lavar os pés aos irmãos, querem servir aos irmãos, querem viver a vida para a glória de Deus, não estão tão preocupados com a sua promoção pessoal, mas acima de tudo com a glória de Deus, e que todas as coisas que acontecerem na nossa vida, que sejam para a glória dEle, que sejam na condução dEle, que não seja simplesmente no nosso projetar, no nosso sonhar, no nosso imaginar, naquilo que nós queremos para nós, mas acima de tudo aquilo que nós queremos para que Ele seja glorificado. Será que é assim que nós idealizamos a vida? Ou nós achamos que o Senhor foi lá na cruz, deu a sua vida, nos redimiu e disse assim, agora viva a sua vida do jeito que você quiser? Esse não é o Evangelho. Essa é a mensagem dos falsos profetas, que tentam nos libertar da dependência de Deus. Evangelho é lugar de depender de Deus. É lugar de nós servirmos ao Senhor para a sua glória. É de nós buscarmos a sua vontade para a nossa vida. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Mas essas coisas não são as coisas que agradam o coração de Judas, não. Judas vai e faz tudo o que ele faz. Ele vai lá, negocia Jesus. Ele vai lá, vende Jesus por 30 moedas. E por que ele faz isso? Além de roubar a bolsa, ainda leva mais 30 moedas. Mas essas 30 moedas serão a razão do fim da sua vida. Como aquilo que a gente almeja e troca Jesus por essa coisa, também será o fim da nossa vida, se nós não nos apegarmos ao Evangelho de Jesus. Quem troca Jesus pela prata, quem troca Jesus pelos prazeres, quem troca Jesus por aquilo que é transitório e passageiro desse mundo, vai ter o mesmo fim. Morre em desalento, morre sem esperança, morre sem vida eterna. Judas morreu tomado de remorso, mas não de arrependimento. Para ele não houve esperança, para ele não houve redenção, para ele não houve salvação. Nós, ainda que com vidas humildes, ainda que quebrantados, ainda que contristados, às vezes, como Pedro diz, com várias provações, às vezes sendo submetidos a testes diários, às vezes sofrendo, às vezes passando alguma angústia na alma, às vezes nem mesmo desejando, às vezes o outro dia para viver. Quem de nós já não passou por isso? Não sei vocês, mas eu já acordei algumas vezes não querendo que outro dia acontecesse. Tamanhas dificuldades que a gente passa em certos momentos da nossa vida, mas o que nos sustenta, o que nos fortalece é olhar para o Senhor. O que nos dá a garantia de que nós podemos continuar é esse olhar para o Senhor, é olhar para a vida que Cristo promove para nós. Porque se Judas é o traidor, nós podemos ser os servos, os instrumentos nas mãos do Senhor Jesus para glorificá-lo. E sabe o que acontece? Abra a palavra de Deus aí em Mateus, no capítulo 28. Eu vou estar encerrando nessa noite. Mateus capítulo 28. Texto da grande comissão, mas não é sobre ela que eu quero falar. Verso número 16. Diz assim: seguiram quantos discípulos? Os 11. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem que não está presente? O traidor. O traidor não está presente. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram. Embora, no meio desses, alguns ainda duvidaram. Veja como é difícil a obra de Deus no nosso coração, na nossa alma. Mas uma coisa é certa: os traidores não estão presentes com Jesus na sua ressurreição. Na hora que Ele se manifesta a eles para comissioná-los a realizar o seu trabalho. Os traidores não podem se tornar instrumentos de Jesus. E os traidores, eu volto a dizer, são aqueles que não se conformam à pessoa de Jesus, ao programa do reino de Deus, à palavra de Deus, aos desígnios de Deus para a vida, à instrumentalidade que Deus quer se utilizar dela através da nossa vida,
Eu creio que todos nós que aqui estamos, somos instrumentos nas mãos de Deus, para alguma obra, para algum trabalho, para algum serviço. Deus tem algo para fazer através da vida de cada um de nós. Mas os traidores não se tornam instrumentos de Deus. Não se tornam instrumentos do ministério do Senhor Jesus Cristo. Estão entendendo? Eles não estão presentes na hora de receber aquilo que a gente chama de grande comissão. Eles não são comissionados, eles não fazem parte. Eles então estão contados entre os discípulos. Mas eles saíram de onde? Do meio deles. Estavam no discipulado, estavam participando, estavam juntos. Mas chega uma hora, aqui deu para mim. Estão entendendo? Irmãos, o que Deus quer fazer da nossa vida é nos tornar instrumentos eficazes na sua mão para a sua glória. Como nós ouvimos semana passada, quando Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, lá o Senhor Jesus disse assim: olha, não fostes vós que escolhestes a mim, e sim eu que escolhi a vós outros, e vos designei a fim de que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. É propósito do Senhor Jesus fazer de nós, o seu povo, a sua igreja, instrumentos de redenção, instrumentos de salvação, instrumentos de santidade, instrumentos de pureza, instrumentos de humildade, instrumentos de quebrantamento, instrumentos de serviço, instrumentos de doação. Estão entendendo? Para que através de tudo isso que Ele produz em nós, todo esse fruto que Ele produz em nós, a gente seja um referencial, um testemunho para esse mundo que nós vivemos nele. Os traidores não fazem parte. E aí, nós somos chamados pela palavra de Deus a fazer esse tipo de julgamento. Só que esse julgamento precisa ser feito primeiro na nossa própria vida. O que nós somos? A gente olha para a nossa vida hoje, o nosso comprometimento com o Senhor, para as ordenanças que nós temos aprendido aqui pela palavra de Deus que pesam sobre a nossa vida, um caminhar cristão, um caminhar de fidelidade, um caminhar de integridade, um caminhar de santidade, um caminhar de comunidade. Nós podemos entender que a nossa vida está inserida dentro dessa verdade. Nós caminhamos assim, que nós estamos vivendo assim. É preciso a gente fazer essa análise da vida, porque é para isso que Jesus Cristo nos chama para a vida de comunidade, nos chama para a vida de santidade, nos chama para a vida de humildade, nos chama para a vida de serviço. Essa foi a sua vida. Jesus andou no meio do povo, Jesus viveu em santidade, Jesus viveu em comunidade, Jesus viveu em unidade, em santidade, em comunidade, e Jesus viveu em serviço. E aí, o apóstolo Paulo, cito mais uma vez, Romanos 8, 29, o que ele diz? E vos predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, significa que a nossa vida precisa ser uma vida caracterizada pela vida de comunidade, de santidade, de humildade, de serviço. Porque Deus espera formar-nos à imagem do seu próprio Filho, para que aquilo que nós enxergamos em Jesus caracterize a nossa própria vida. Amém? Então eu creio nisso. Eu creio que Cristo está trabalhando em nós. Mas os falsos profetas e aqueles que o seguem, isso não lhes satisfaz. Eles enxergam a vida de uma outra maneira. Eles enxergam a igreja de uma outra maneira. Mas nós não. Quando nós olhamos uma vida de comunidade dessa aqui, o que nós enxergamos? Uma oportunidade maravilhosa de servir, de abençoar, de contribuir com a vida do irmão. Não estou falando de contribuição financeira, estou falando de contribuição da vida, de doação da vida, de comprometimento com o outro, de serviço, de unidade, de estar junto, de estar próximo, de orar uns pelos outros, de servir uns aos outros, se necessário for, com os nossos recursos, com os nossos bens, de sermos humildes, servos uns dos outros, como cantamos, que não seja só a letra da canção, mas que seja a nossa vida, o caracterizar da nossa vida, o viver nosso diário. É a vida de Jesus, é o exemplo de Jesus.
Esse é o nosso referencial. Quem não abraça o referencial de Jesus, abraça o de Judas. Pode ter certeza disso. Vamos orar ao Senhor nessa noite? Vamos pensar a nossa vida mais uma vez diante do Senhor a partir da sua palavra? Eu creio que eu creio que olhando para os irmãos aqui, posso dizer, como João disse para os filhinhos: filhinhos, nós somos de Deus. Vocês são de Deus, não é? Nós somos de Deus. E quem é de Deus, nos ouve. O mundo não nos ouve, porque o mundo só ouve o que é seu. O mundo dá ouvido para aquilo que é seu. O mundo não dá ouvido para a palavra de Deus. O mundo, para dar ouvido para a palavra de Deus, ele tem que primeiro conhecer o Evangelho e ser alcançado pela mensagem da cruz. Sem isso, o mundo não nos ouve. Está escrito. Mas quem é de Deus nos ouve. E pensa a vida. Eu gostaria que a gente fizesse isso nesse momento de oração. Pensássemos a vida. A nossa vida diante de Deus. Nosso comprometimento cristão diante de Deus. Os nossos dons diante de Deus. Aquilo que Deus nos deu para servi-lo, para glorificá-lo na vida. Como nós podemos ser úteis. Como nós podemos ser bênção. Como nós podemos lavar os pés aos irmãos. Não é? Como nós podemos servir essa comunidade bendita que Deus nos deu a graça de fazer parte dela. Vamos orar nessa noite? Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, bendito seja o teu nome, nessa noite e para todos sempre, porque verdadeiramente só o Senhor é Deus e em tempo algum haverá outro como o Senhor. E nessa noite nós nos alegramos em Ti, olhamos para a Tua palavra e percebemos que o Senhor é que é o grande prazer, a grande alegria e o gozo da nossa vida, da nossa alma. Senhor, eu creio que Cristo Jesus nos satisfaz. Nós precisamos de nenhuma outra coisa dessas transitórias da vida, que até conferem um certo prazer, mas que não passam de coisas transitórias, efêmeras, passageiras. O Senhor nos dá uma alegria, como aquela que o salmista, olhando para o pardal, a andorinha encontrando o ninho no templo do Senhor, ele diz: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, no lugar que era para o judeu o lugar da tua presença. Então o salmista olha para o lugar da sua presença e vê lá o pardal e a andorinha se aninhando ali e vivendo ali. Ele diz: olha, eu encontrei os teus altares, a sua presença é suficiente para mim, Senhor, porque na sua presença, como ele diz, há delícias perpetuamente. É melhor estar na sua presença do que 1000 anos nas tendas da perversidade. Ou seja, é melhor viver uma vida na presença do Senhor do que deixar ser influenciado pelo curso desse mundo. Nós te adoramos nessa noite, Senhor. O Senhor é o grande deleite, o grande prazer da nossa alma. E nós queremos te honrar, nós queremos te glorificar, te engrandecer, te exaltar. Nós queremos te servir, nós queremos te glorificar, ser libertos, ó Pai, dessas inclinações terrenas da nossa carne e dessas tentações que vêm sobre a nossa vida e viver de fato e de verdade a nossa vida na sua presença para a sua glória. Nos abençoe para que isso aconteça, Pai. Cada um de nós aqui, cada um onde o Senhor inseriu na vida, cada um onde o Senhor designou para que de alguma maneira ele vá, dê fruto e glorifique para a glória do Senhor. Abençoe a vida dos meus irmãos que aqui estão nessa noite, cada um naquilo que o Senhor designou suas vidas para glorificá-lo, cada um com os dons e talentos que o Senhor derramou sobre a vida deles, para que eles sejam uma bênção nesse tempo que eles estão vivendo. Que o Senhor os use para a sua glória, aonde eles estão, que o Senhor possa fazer eles florescerem e frutificarem para a glória do Senhor. Eu quero abençoar teu povo nessa noite diante da sua presença, meus irmãos, para a sua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do